Boa tarde, bom dia, tudo bem, gente? Bom, nós vamos falar sobre o Egito, a riqueza da civilização egípcia. Por que eu pedi para vocês fazerem um trabalho sobre o Egito? Eu pedi para vocês fazerem a pesquisa de economia, política, até aqui na atividade já está pedindo sobre isso, tá? O Egito, ele foi uma das civilizações mais precursoras da época, porém hoje não é essa a realidade do Egito. O Egito hoje enfrenta uma dificuldade muito grande, até por causa da política. A economia também é difícil, porque o Egito, somente 3% de toda a terra do Egito é considerada fértil. O resto ela é estéril, então ela não produz absolutamente nada. É uma civilização, a civilização egípcia, ela se desenvolveu nas margens do rio Nilo. Então o rio Nilo, ele é considerado a dádiva do Egito. E eu fiz uma bagunça aqui na apostila, tá? É considerado a dádiva do Egito. Por quê? Porque se não tivesse o Nilo, não teria o Egito. Sem o Nilo, o Egito não existiria. Por quê? Porque essas 3% de terra fértil que existe no Egito são as terras que margeiam o rio Nilo, certo? Então, essa civilização, eles tiveram que fazer um desenvolvimento na agricultura para eles poderem sobreviver, tá? Aqui tá mostrando a imagem de um sarcófago, que é o que eles usavam. As pirâmides, elas eram usadas como túmulo. Então, as pessoas mais importantes eram enterradas nas pirâmides. Aqui é do Tutankhamon, faraó. Aqui são outras, aqui do Egito também, que é o templo de Karnak. Olhem para vocês verem que bonito. Então, assim, para a época, eles eram muito bem avançados, né? Porque olha tudo que eles faziam. Então, tá. A civilização egípcia, ela teve surgimento a partir do rio Nilo, que eu já falei para vocês. Eles se destacaram em torno de 5.000 anos antes de Cristo, que começou a civilização. E eles usavam a água do rio Nilo para beber, para peixes e outros animais aquáticos para se alimentar. E depois eles começaram a fazer, usavam as cheias do rio. Então, quando o rio enchia, essa parte aqui toda ficava molhada. Quando o rio abaixava, aqui ficava o humus, que eles falam humus, que é a terra bem fertilizada. Então, eles plantavam tudo aqui. Então, eles tinham comida por causa disso. Outra coisa também que eles desenvolveu foi o papel. Eles faziam o papel através do papiro, que é uma planta. Eles cultivavam trigo, cevada, algodão, uva, e tinha outros produtos também, além desses, mas esses eram os principais. Eles sabiam muito bem o ciclo da água, quando que o rio ia ficar cheio, quando que o rio ia baixar. E eles também utilizavam canais. Então, o que seriam esses canais? Eles iam abrir aqui um espaço e a água do rio corria para cá. Então, fazia esses canais e a terra ficava toda úmida para poder plantar. O Egito, ele se encontra na África do Norte, bem em cima na África do Norte, e ele já faz divisa com o mar. Ó, pode ver, ó, aqui é o mar Mediterrâneo, tá? O que mais? Aqui do papiro, que eu falei para vocês, foi muito utilizado. Eles criavam gado, pescavam e faziam artesanatos, jarros, tecidos e o papel, que era através do papiro. Aqui para vocês verem, ó, tem uma imagem. São vários papiros
tá? E teve a escrita deles, que também é uma escrita diferente. E aí tá ali, ó, que eu falei para vocês, ó. O Egito é a dádiva do Nilo. Eu acho que eu falei ao contrário. Sem o Nilo, não teria tido a civilização antiga egípcia, tá? Que mais? Deixa eu achar aqui. Aí vocês vão responder essas perguntas. E aí vocês vão ver que a partir de 3.500, tinha o Baixo Egito, que era o sul, e o Alto Egito, que ficava no norte. O Baixo Egito e o Alto Egito, eles tinham meio que uma rivalidade. E aí só em 3.200 a.C. foi que o faraó Menes, ele conseguiu unificar o Egito e virou um Egito só, sem ter norte e sul. E aí nós tivemos as fases, no caso do Egito. Nós tivemos o Antigo Império, que no Antigo Império foi quando... Tá dando aqui, dá para vocês verem. O Antigo Império foi quando unificou o Egito do Norte com o Egito do Sul. E foi também quando foram feitas as pirâmides de Gizé, Quelpes e Kefren, ou Gizé. E Miquerinos, que é a menor. E aí lembra da unificação também do Egito. O faraó, ele era considerado como um deus grego, um deus vivo na terra. Então era como se ele tivesse poderes. E depois da unificação, gerou revolta, porque eles não queriam unir, né, o norte com o sul, e enfraqueceu o poder do faraó. No Médio Império, houve a restauração do faraó, então o faraó voltou a ficar forte de novo, ampliou os territórios do Egito e começou o comércio com outros povos. E aí a transferência da capital da cidade para a cidade de Tebas. E teve também o domínio dos povos Ixos, que eram muito guerreiros, e eles já usavam o ferro, a cavalaria para a guerra. E aí teve o Novo Império. No Novo Império, os egípcios conseguiram expulsar os Ixos do Império do Egito, e depois disso o faraó retornou ao poder. Então o Egito ficou uma época sem ter faraó, porque os Ixos estavam no poder. E esse período foi o comércio e a expansão militar ficou muito alta nessa época do Novo Império. E por volta de... Por volta de 1085 e 525, ocorreu o período da decadência do Império Egípcio. Aí eles começaram a perder força, os gregos dominaram o lugar, e aí acabou a civilização antiga do Egito, porque depois veio os gregos e depois foram contidos, no caso, pelos romanos. A organização do Egito. Ele era teocrático. O que é teocrático? Então, o faraó, ele fazia o poder político e religioso junto. Ele era os dois. Tá bem aqui, teocrático. Ele era os dois. O poder era hereditário, então ser faraó passava-se de pai para filho. Abaixo do faraó, se a gente for pensar na pirâmide etária, abaixo do faraó estavam os sacerdotes e nobres. Depois estava os escribas, que tinha as pessoas que eram só para escrever. E depois, o que eram os escribas? Então, escribas eram profissionais
treinados para escrever. Então, ele ia escrever toda a história daquele faraó. Claro que ele ia deixar tudo bem mais bonito também, né? Mas eles eram só para escrever, responsável pelo registro de leis, de texto, de número de criação de arquivos, de quanto que tinha e tudo mais. Até de contador, a parte de contabilidade também. Aqui, uma imagem. Depois dos escribas, estava, aqui é a pirâmide, ó, bem certinho. Faraó, sacerdote, nobres, escriba, artesão e comerciante. O que é esse artesão e comerciante? É aquele que sabe que trabalha por conta própria, certo? Agricultores e outros trabalhadores, mas são pessoas também livres, tá? E aqui a grande maioria, servos e escravos. Ainda era aqui, pode olhar, a base da pirâmide. Então, essa é a aula da semana, tá bom? Da semana. Então, é para hoje. Hoje vocês escutam, assistem o vídeo e respondam só as perguntinhas lá de cima. E quarta-feira vocês respondam as outras atividades que eu já vou deixar, tá bom? Beijo, gente!